Bom dia, galera do sexto. Então, na última aula, eu pedi que vocês fizessem esse experimento. Um experimento muito simples, mas que mostra aí um pouco como que a saliva vai funcionar no processo digestório, lá na nossa boca, quando a gente come os alimentos. Então, nesse experimento, a intenção dele é como que ocorre o início do processo de digestão no nosso organismo, né? Por isso que tem saliva. Então, esse experimento, ele serve para ver a ação da saliva sobre o alimento. Então, como material, eu precisava de uma solução bem rala com amido de milho, tradicional maisena. Então, era só pegar um pouco de maisena, colocar na água e misturar bastante. Eu teria também que ter um potinho com saliva, o cuspe, né? Tintura de iodo ou Lugol. Qualquer farmácia a gente encontra o iodo. Um conta-gotas, Becker ou copo é a mesma coisa. Becker é um aparelho que a gente usa em laboratório. Então a gente não tem isso em casa, não. Em casa a gente pode usar copo mesmo. Aí sugere o de plástico, mas pode ser de vidro. Só não seria muito interessante copo de colorido, né? Ele teria que ser transparente. Bastão de vidro também em casa a gente não vai ter, mas a gente tem colheres plásticas. O que é que a gente teria que fazer? A gente tinha que colocar aproximadamente 2 ml da solução de amido de milho no becker ou no copo transparente. Então, 2 ml é bem pouquinho, né, gente? É menos de uma colher. E depois eu teria que acrescentar outro pouco da saliva nesse copo e deixar ali misturadinho e separado. No segundo copo, eu teria que colocar só essa solução de amido, sem a saliva, tá certo? Espero que todo mundo tenha feito assim. E misturado, cada copo com a sua colher específica. Tinha que deixar as duas soluções descansarem por pelo menos 30 minutos. E depois desse tempo, tinha que colocar 2 gotas da tintura de iodo ou de Lugol em cada copinho. E depois teria que observar o que aconteceu com aquela mistura lá, né, com aquelas substâncias. Então, depois que vocês fizerem isso, vocês tinham que responder essas perguntas aí, ó. Letra A. O que aconteceu em cada amostra e como elas reagiram ao iodo? Bom, no copinho que tinha a amostra só da solução de água com amido, quando você coloca o iodo, que ele é bem escuro, né? Ele é roxo, ele vai ficar bem escuro. Às vezes ele fica quase preto, né? E quando você coloca na saliva, na solução, né, de água com amido e coloca o iodo nessa solução que tem saliva, essa solução ela fica mais clara, né? Não aparece uma coloração tão escura. O iodo, quando ele reage com o amido de milho, que é um carboidrato, né? Ele fica escuro, ele escurece. Então, na solução com saliva, a saliva fez o quê? Ela quebrou o carboidrato ali naquela solução, não tem mais carboidrato, vai ter as glicoses separadas. Então, o iodo não vai escurecer na presença dele. Entendido? Porque as duas amostras apresentam coloração diferente? Porque na amostra que colocou a saliva faz a digestão do amido. Se não tem amido mais, se virou glicose naquela solução, essa coloração vai ficar clara. Mas na que não teve saliva, tem bastante amido. E aí essa solução fica escura. É uma reação que acontece com o iodo e o amido. Certo? Porque foi necessário um tempo de espera. Bom, quem falar comigo, Carol, ficou da mesma cor, é porque não deu tempo de espera.
Porque o tempo de espera é exatamente para a saliva, né? A enzima que está na saliva fazer a quebra do amido, fazer a digestão do amido. Então, só tem diferença de cor porque teve a digestão, tá certo? Então, o tempo de espera é para dar tempo para as enzimas da saliva fazer a digestão do amido. E aí, nós vamos ter cor diferente. E D, qual a importância da saliva para a digestão do alimento? É ela que faz, né? Ela tem a amilase salivar, que é uma enzima que vai digerir aí esses carboidratos, digestão do amido, deixando a glicose livre para ser absorvida e virar energia no nosso corpo. Tá certo? Então tá, pessoal. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.